Fala, terceirão tendência. Então, Binho, na última aula que a gente bateu um papo, falou de geometria e polaridade, que são extremamente importantes para o Enem. Aqui é continuação, gente. Cara, assim, ó, se eu sei polaridade e sei geometria, interação intermolecular é consequência de uma polaridade e de uma geometria. Pô, bem, parece uma coisa tão complexa. Não, não é não, gente. Só que é muito cobrado no seu vestibular. É bom você começar a fazer pontes ou links junto com o tio Jamal, porque ele vai trabalhar propriedades físicas de compostos orgânicos e você vai precisar disso aqui. Claro que eu vou te explicar de uma forma inorgânica e superficial. Depois você vai ter que trabalhar muito as ideias de propriedades físicas de compostos orgânicos com o tio Jamal, ok? Assim como eu já trabalhei também em propriedade coligativa. E o que são interações intermoleculares? Ô, gente, assim, ó, não tem como ter diarreia mental porque interação intermolecular é diferente de interação entre átomos. Interação entre átomos são ligação iônica, covalente e metálica. Interação entre as moléculas, entre duas moléculas de mesma espécie, eu digo assim, tipo de mesma função, como se fosse mesma função, água e água, tá? Ou de espécies diferentes, água e álcool, que tem um exemplo no quadro. Então, bem, vamos lá? Vamos. Então, assim, as interações são ligação de hidrogênio, que a biologia usa como recorrente ponte de hidrogênio, tem a dipolo permanente e dipolo induzido. Só que, como eu te falei, o Enem faz muito isso aqui, ó. Trabalhar temperatura de ebulição, que eu já trabalhei com vocês, em propriedade coligativa, são propriedades físicas do solvente, que vão depender dessas interações intermoleculares, também da massa. Já se liga nisso, aqui eu coloquei as interações porque o foco são as interações, mas também depende da massa molar que você tem desse composto. Isso o tio Jamal trabalhou bastante com vocês em propriedades físicas de compostos orgânicos. E você vai ouvir um barulho de máquina, eu estava até agora paradinho, para você não ouvir esse barulho de máquina, mas voltaram, as pessoas estão trabalhando, tem que respeitar, mas justamente no horário que o professor está gravando, alguém vai ligar uma máquina para trabalhar o raciocínio de vocês, e principalmente a concentração. Eles foram contratados, tá, gente? Vamos lá então, Binho, vamos embora. Então você vai pensar um pouquinho aqui, olha para mim. Binho, eu tenho que trabalhar solubilidade e temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição já comentei com vocês. Mais solubilidade vai depender do solvente que você tem. E vai depender da interação que você tem. Sacou? Beleza, bem, vamos lá então. São as três interações intermoleculares. Ligação de hidrogênio, que vai ser sempre polar. Sempre que você bater ligação de hidrogênio, ela vai ser polar. Sempre que for dipolo permanente, também vai ser polar. Não sei a diferença dos dois. Espera até o final da aula que eu te mostro. E por último aqui, não tão menos interessante, mas é preciso você entender, a polar, que é a dipolo induzido, que também você pode chamar de forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals, procura na tua apostila. Também para de ser um pouquinho preguiçoso, você é um vestibulando, está indo para o ensino superior, então você procura as forças de Van der Waals, ou também forças de dispersão de London. Binho, por quê? Porque foram os caras que estudaram, senão seriam as forças de Binho, sacou? As forças de Jamal, forças de Jaynes. Ok? Assim como toda tendência. Vamos lá então, Binho, vamos embora. Então, primeiro que você tem a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio já foi cobrada no seu vestibular como um dipolo especial, uma interação entre duas moléculas que você chama de dipolo especial, porque, bem, ela é polar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou explicar a ligação de hidrogênio, eu vou te mostrar como é que funciona dipolo induzido, tudo que você não sabe, que é a ligação de hidrogênio ou dipolo induzido, cai no dipolo permanente. Vamos lá, Bim, então olha só. A ligação de hidrogênio, gente, assim, não tem como ter diarreia mental, vamos usar um pouquinho da lógica? Ligação de hidrogênio tem que ter hidrogênio. Ah, vá, Bim. Pois é, isso é o que eu estou te explicando, que é meio que autoexplicativo o que está no quadro. Ligação de hidrogênio tem que ter hidrogênio, só que ligado aos três elementos mais eletronegativos. Vamos de novo, Binho, tu pode repetir isso aí? Sim. A ligação de hidrogênio, ela vai ter hidrogênio, com os três elementos mais eletronegativos. Então, Binho, eu tenho hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio. Isso dá uma força eletrostática imensa entre duas moléculas, tá? Uma interação que a gente chama de adsorção, uma interação física ou interação química, beleza? Então, Binho, eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. E aí você tem o seguinte, se eu pegar duas moléculas de água, que mostrei três moléculas de água numa certa geometria, que você já sabe pela aula anterior que ela é angular, tem par de elétrons, se tem par ela vai ser polar. E como é que eu sei, Binho? É a interação de uma adsorção, de uma interação mesmo, de você ter uma atração física do polo positivo de uma água com o polo negativo de outra água. Binho, como é que eu vou saber quem é o polo positivo e negativo? Aí você precisa estudar eletronegatividade.
O oxigênio ele vai ser um polo negativo de uma água. Ele vai ser o mais eletronegativo. E o hidrogênio, bem, vai ser o polo positivo pela diferença de eletronegatividade. Aí você aproximou as águas, vai ter uma interação entre essas moléculas de água que vai ser muito forte. Por isso que a água ela se mantém no estado líquido à temperatura ambiente, porque a interação, a força entre elas é muito alta. Tanto que tem a tensão superficial que depende disso aqui. A mosquinha fica em cima da água, consegue ficar, o mosquitinho que te pica de noite, que enche o saco pra caramba, fica em cima da água justamente por isso. Pela tensão superficial, que é por causa da ligação de hidrogênio. As interações são muito fortes no estado líquido. O gasoso começa a romper isso aí. Quando chega no gasoso, começa a romper essas ligações de hidrogênio. São perguntas frequentes do Google, tá? E principalmente na sua prova. Quando você passa para o estado vapor, começa a separar e a diminuir essas interações de ligação de hidrogênio. O Binho não sabia disso. Tá sabendo agora. Então vamos lá. Aqui tem uma ligação de hidrogênio e uma ligação de hidrogênio, que eu coloquei de laranja para você entender. Porque é uma interação entre hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio dessa molécula da direita com oxigênio da esquerda. Então você chama de interação de ligação de hidrogênio. O que você fez, Bim? Tem uma mosquinha aqui, gente. Falar de mosca parece que chama, né? Aí tem uma mosquinha aqui chamando atenção e muito chato. Tá passando na frente do seu vídeo, tá? E eu não quero isso, né? Por favor, passa na frente do vídeo, não é legal, né, Bem? Vamos lá então? Então aqui eu tenho ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então entre as moléculas de água que você guarda, recorrente em prova, eu tenho ligações de hidrogênio. Beleza? Binho, eu posso ter só ligação entre as águas ou da mesma espécie? Não. Eu posso ter uma interação, uma adsorção física de água com álcool. Por isso que você consegue dissolver. Aqui vem aquela frase, semelhante dissolve semelhante. Então o álcool na hidroxila, o que aparece mais em prova, quanto mais hidroxilado for o teu composto orgânico, mais polar ele vai ser e maior vai ser a interação de ligação de hidrogênio. Bem, eu posso anotar isso? Já devia ter anotado. Quanto mais hidroxilado for o teu composto orgânico, mais você vai ter uma interação com a água para solubilizar esse composto orgânico. O açúcar é um exemplo, tem bastante hidroxila, e mais polar ele fica, e maior a interação que você chama de ligação de hidrogênio. Porque, bem, olha só, o oxigênio que tem da água, do lado esquerdo, é isso mesmo, esquerdo, e que eu não sei mesmo que é direito que é esquerdo, e do lado direito você tem o álcool. Então vai ter uma interação de ligação de hidrogênio, bem, porque é o oxigênio atraindo, aproximando o hidrogênio da outra molécula. Então é assim que você enxerga. Tá, bem, como é que eu vou ver mesmo ligação de hidrogênio? Tem que ter hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativo. Não precisa ser da mesma espécie, pode ser de espécie diferente. Isso é bom guardar, tá? Porque tem um povo que acha que é da mesma espécie. Não, pode ser de espécie diferente. Joia? Beleza, bem. Então te dei 2 exemplos. Agora vamos fazer o seguinte. Se a ligação de hidrogênio ela é especial, ela tem hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativos, a dipolo induzido vai ser apolar. Por quê, bem? A ligação de hidrogênio vai ser polar com os 3 elementos mais eletronegativos. Estou enchendo de saco com isso, tá? Polar, pum. Tudo que for apolar, tudo que você conhecer, o que é apolar, gordura, binho é apolar, não dissolve em água. Então vai ser dipolo induzido. Binho, hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar, todo hidrocarboneto é apolar. Então vai ser dipolo induzido. Binho, eu posso também chamar de forças de Van der Waals? Pum! Posso chamar também de London? Pode. Tudo que for apolar cai nessa região. Então, bem, o CO2 é apolar, não fica no teu organismo porque não dissolve em água, e água você sabe que é polar, que é ligação de hidrogênio. Então, bem, o CO2, vai que é uma maravilha. Porque, bem, vai ser apolar e dipolo induzido. Vai que é uma maravilha, eu vou te explicar o porquê, tá? Aqui, ó. Esse vai aí de liberar é por causa disso aqui, ó. Vamos lá, bem, todo hidrocarboneto é apolar, que é a situação B. E todo hidrocarboneto, sendo apolar, vai ser dipolo induzido, que você pode chamar de forças de Van der Waals ou London. Foi de boa, gente? Tá bem, então olha só. Se eu sei se é polar, ligação de hidrogênio, que tem o H-FON, que é um dipolo especial. Se eu sei o que é apolar, aquilo que eu não tenho certeza, eu vou jogar aonde? Claro, você tem que saber polaridade, tá? Vamos lá, bem. Cai no dipolo permanente. Essa minha pausa foi a preocupação de um ser de 3 anos lá dentro. Você já sabe disso, né? De vez em quando ela vem bater um papo com a gente. Então ela tá batendo em alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu vou deixar, depois eu verifico e boto no stories, tá? Vamos lá, bem. Então você tem este cara que é polar, sem FON. Ah, bem, vai ser sempre H sem FON? Não. Tudo que é polar que não tem H com FON. Tudo que é polar que não tem H com FON. Aí sim. E nada impede de você interagir um dipolo
com ligação de hidrogênio. Nada impede, gente. Para de você se guardar numa caixinha. Não. No mundo da química ele é muito vasto, cara. Tudo é possível. Nada impede de interagir água com isso aqui, gente. Perfeito? Eu estou mostrando agora o recorte. Vamos lá, bem. Então, H sem Fon fica fácil, ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico vai ser polar, porque tem um polo negativo e um polo positivo, até porque isso aqui é angular. Ácido sulfídrico tem uma geometria angular, se você, claro, colocar toda a geometria no caderno e perceber do ácido sulfídrico é H2S. Então se liga nisso, tá? Também se você fez todos esses da apostila, aparece ele. Vamos lá, Binho. Então você tem este cara aqui, que vai ser de polo permanente, porque não é ligação de hidrogênio, é H sem Fon, não é sempre assim. Aqui, ó, aqui se você pegar, pode perceber, é carbono, porque eu sabe muito bem que aqui você tem uma cetona, que é a propanona. Se você pegar, você tem carbono nos vértices, e carbono não é ligação de hidrogênio. Oxigênio com carbono não é, gente. E nem muito menos H sem Fon. Ah, bem, mas o hidrogênio do hidrocarboneto, não tem nada a ver com uma coisa com outra. Eu estou vendo as polaridades, ó. O oxigênio é negativo, o carbono é positivo. O oxigênio é negativo, o carbono é positivo. Então vai ter uma interação, Binho, vai. Uma interação entre as moléculas de cetona que não vão ser ligações de hidrogênio. Por quê, Binho? Não tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então vai ser polar, porque você sabe muito bem que na carbonila, os compostos carbonilados, na carbonila é polar, eu tenho quase certeza que o Jamal já falou sobre isso. Perfeito? Se é polar, a interação vai ser o quê, Binho? Entre cetonas, vai ser de dipolo permanente. Binho, se fosse com água, pegar água e jogar na cetona aqui. Aí a água com a acetona vai ser ligação de hidrogênio. Por isso que eu te falei, o mundo da química é muito vasto, gente. A gente está estudando assim uma parte, um recorte para o seu ensino superior. Mas, ó, vai, tá? Gente. Ô, senhor, você não tem noção. Quanto mais cava, mais tu acha. Vamos lá. Bem, então já trabalhei isso aqui e trabalhei isso aqui. Agora, o que é importante para o seu vestibular? Vão perguntar a temperatura de ebulição e vão perguntar a solubilidade. Só que a solubilidade depende do solvente que você usa. Beleza? O que você vai guardar? Temperatura de ebulição. Quanto maior a interação entre as moléculas, maior a temperatura de ebulição. Quanto maior a interação entre as moléculas, maior a temperatura de ebulição. Então, bem, quem é que vai ter uma força, gente? Uma força maior de interação? A ligação de hidrogênio. Ela vai ser maior, Binho. Vamos de novo, Binho. Ela vai ser maior. Sacou a ideia? Quem é que vai ser menor, Binho? Força de dispersão de London. Porque a polar, a interação vai ser muito menor. Esse composto evapora com uma vara... Binho, evapora muito? Sim. O CO2, gente, a temperatura ambiente você encontra no estado gasoso. Por que, Binho? Porque ele tem ponto de ebulição muito baixo, evapora muito fácil, entra no estado gasoso muito fácil. A mesma coisa, esses dois compostos são hidrocarbonetos. Se você pegar o gás natural, é metano. É um hidrocarboneto que é gás, porque a interação é fraca. Água, a temperatura ambiente, Binho. Água, a temperatura ambiente, sacou? Líquido, porque a interação é forte. Foi de boa, gente? Beleza. Bem, então a temperatura de ebulição cresce da London para a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é mais forte. Ok? Claro, sem processo comparativo, né? Solubilidade. Se for em água, a ligação de hidrogênio vai ser a mais solúvel em água. Eles fazem muito isso em prova no Enem. Pega um composto orgânico, enche de hidroxila, fica cheio de hidroxila e perguntam qual que é mais solúvel em água, ou que você consegue fazer um arrasto de vapor com solvente orgânico. Esquece isso, é um método de separação, tá, gente, para laboratório, tá? Não faz isso, tá? Beleza, bem, é cromatografia. É bem legal, tá, gente? Eu uso isso no laboratório, mas a gente usa no HPLC. Vamos lá. Esquece que eu falei. Então, bem, ligação de hidrogênio, a água vai levar muito mais, você vai ter uma solubilidade maior em água. Perfeito? Ligação de hidrogênio. Bem, quem tem uma solubilidade baixa em água? Aquilo que é apolar, força de dispersão de London, hidrocarboneto, é difícil de dissolver em água, bem. Compostos orgânicos que são apolares tem bastante difícil de dissolver em água e seu corpo está cheio. E agora, se eu mudar o solvente, como o tetacloreto de carbono, é um solvente apolar, te acostuma com isso. Então, bem, quem vai dissolver mais? Aquilo que é apolar, porque semelhante dissolve semelhante. Tu sacou a ideia? Foi de boa, gente? Beleza, beleza, Bim. O que eu tenho que fazer, Bim? Agora você vai ter que rever a aula e exercitar muito. Porque isso cai no seu Enem sim. Tá, Bim, o que vai fazer agora? Agora eu fui. Quem tem que estudar sou eu, tá?